Olá, então dando sequência ao nosso estudo de química. Nessa aula eu vou dar uma breve introdução à bioquímica, para que você, aluno, possa ter agora noções sobre o que é a bioquímica e como que a química se torna tão importante para esse estudo. Bem, primeiramente, bioquímica é a ciência que estuda as bases químicas da vida. Então, todas as propriedades das substâncias químicas e como que elas se comportam dentro das células, e todos os fenômenos celulares que ocorrem quando as nossas moléculas, as nossas enzimas entram em contato com diferentes substâncias químicas, normalmente oriundas do meio externo. Então, a bioquímica, ela nada mais é do que um estudo de química, mas dentro de células, dentro de organismos vivos. E a gente acaba estudando o comportamento dessas células, dessas moléculas no interior dessas células. Bem, para estudar bioquímica, então, normalmente não tem escapatória, né? A gente sempre vai girar em torno de algumas estruturas, né? E principalmente aquelas chamadas de macro e micronutrientes. Essas substâncias, né? Essas grandes moléculas de macronutrientes e essas pequeninas moléculas de micronutrientes, elas estão comumente presentes na nossa alimentação. E a bioquímica, ela é muito focada a conhecer o comportamento dessas estruturas químicas no nosso organismo. Partindo do ponto que na nossa alimentação, a gente tem que obter todos esses nutrientes necessários. São essas substâncias químicas, oriundas da alimentação, que vão manter o nosso organismo vivo, que vão permitir que todas as funções do nosso organismo ocorram de forma correta. Então, graças à presença delas é que ocorre o crescimento, a renovação. Então, quem são, né? Quais são esses macro e micronutrientes? Os macronutrientes são substâncias químicas de moléculas grandes, por isso que recebe o nome de macro, e podem ser de três tipos: os carboidratos, que são os açúcares, os lipídios, que são as gorduras, e as proteínas. Os micronutrientes são aquelas substâncias químicas que apresentam moléculas pequenas e que são constituídas, são representadas pelos sais minerais ou minerais, vitaminas e propriamente a água. Então, por que eu devo estudar? Ora, primeiro para reconhecer todo esse metabolismo que ocorre no interior dos nossos organismos, E o que a gente chama de metabolismo intermediário, identificando os diferentes tipos de substâncias constituintes dos alimentos e as suas transformações no meio interno. Entender um pouco de bioenergética, então entender como que a gente utiliza desses alimentos, desses nutrientes para nos mantermos vivos, como que a gente armazena, como que a gente utiliza dos nossos estoques para nos mantermos vivos. É importante também para compreender a renovação estrutural do nosso corpo, Por exemplo, muitas das nossas células, elas não são capazes de se multiplicar, pode ocorrer uma inibição da multiplicação, da regeneração celular, da regeneração tecidual pela multiplicação celular, quando a gente não tem, por exemplo, alguns níveis adequados de colesterol, que é um tipo de gordura. Entender também como que ocorre a homeostasia, que é esse equilíbrio entre o meio interno e externo, onde emprega-se o tempo todo as nossas vitaminas, enzimas, hormônios, entender como que ocorre a condução dos impulsos nervosos, a contração muscular, a permeabilidade das nossas membranas, E fundamentalmente entender como que a nossa dieta ela pode contribuir para a nossa saúde e prevenir algumas doenças, até mesmo controlar algumas doenças. Bom, peraí que eu pulei aqui, isso. Bom,
Então, para entender um pouquinho de bioquímica, é importante relembrar que existem no universo, né, a matéria inanimada, que é aquela que não tem vida, que ela pode ser constituída por moléculas orgânicas ou inorgânicas, mas normalmente orgânicas, e tem a matéria viva, que ela é necessariamente constituída por moléculas orgânicas, organizadas, né, e que mantém uma estrutura organizada do nosso organismo. Esses indivíduos de matéria viva, eles podem ser do tipo autótrofo ou heterótrofo. Então, o autótrofo é aquele que ele não precisa ir em busca do alimento, né? Ele consegue o alimento do meio, por exemplo, as plantas. E heterótrofo é aquele que necessita ir em busca do alimento, por exemplo, nós. Tanto para os seres autótrofos como heterótrofos, é importante a alimentação, a reposição por esses nutrientes, para que possa ocorrer o crescimento, a regeneração e a renovação das nossas estruturas e manter a homeostasia da vida. Ainda, né, esses seres, eles podem ser classificados como fototróficos, que por exemplo, de novo, como as plantas, as quais precisam da luz solar também para obter energia, e os quimiotróficos, onde nós nos incluímos, que a gente obtém a energia através de reações químicas, através da oxidação dos nutrientes presentes nos alimentos. Então, aqui eu tenho um exemplo da planta, cujo cloroplasto é uma unidade muito importante para a geração de energia, e é ele que recebe a energia solar, e na presença de água ele consegue gerar as moléculas de glicose nas células vegetais. E nós, seres humanos, né, que a gente precisa de uma molécula de glicose que vai ser utilizada pela nossa mitocôndria no interior das nossas células para gerar a nossa energia, né, que está na forma de ATP. Bom, o ser vivo, né, ele se adapta às condições do meio ambiente, né? Apesar das variações que sofrem, para manter o seu estado organizado, ele se adapta, porque ele é capaz de regularizar, ele é capaz de estimular um equilíbrio dinâmico. Tudo isso porque ele possui um metabolismo próprio. O metabolismo, ele nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior do nosso organismo, sempre para a obtenção de energia e eliminação de substâncias tóxicas, né? Com a intenção de garantir o nosso estado organizado, garantir a nossa saúde. Então, o metabolismo, sendo esse conjunto de reações químicas, eu posso classificá-lo em vários tipos, né? Uma delas é dividi-los como do tipo anabolismo, onde necessariamente eu tenho uma síntese, né? Eu tenho a síntese de uma molécula mais complexa a partir de moléculas mais simples. E pode ser também do tipo catabolismo, quando eu tenho a geração de moléculas mais simples a partir de uma molécula mais complexa. Então, no anabolismo, sempre vou sintetizar uma molécula maior, e no catabolismo, eu vou degradar uma molécula grande em várias moléculas pequenas. Então, como eu já disse, no anabolismo eu sempre tenho a síntese, né, o crescimento, enquanto que no catabolismo eu tenho justamente o inverso, né? Catabolismo vem de catálise, de quebra, de degradação. Não confunda, né, que necessariamente o que é anabólico obtém energia e catabólico libera. Nem sempre isso é relacionado, mas sim que o anabolismo constrói e o catabolismo ele destrói, ele sofre, ele promove essa quebra, né? E é isso que acontece com o nosso corpo. Quando a gente ingere um alimento, seja ele um macronutriente principalmente, ele vai sofrer um catabolismo para liberação, né? Normalmente liberação de energia, né? Ou ainda fazer com que ele fique em moléculas de tamanho reduzido. Mas muitas vezes eu também posso promover uma reação de estoque, né? Promover um anabolismo e gerar essas moléculas mais complexas também. Bom, a manutenção da vida, né, ela depende desses tipos de metabolismo, e esses metabolismos, sejam eles anabolismo ou catabolismo, ele só é possível graças à presença das enzimas. Enzimas são, em grande maioria, proteínas produzidas pelo nosso próprio DNA e que são capazes de acelerar reações químicas. Então, normalmente elas atuam no chamado substrato, né? Então, eu tenho um substrato e a enzima
enzima, elas se ligam, dando origem a um produto final diferenciado, ele modifica o substrato, né? Então, normalmente eu tenho aqui essa maltase, que é um exemplo de uma enzima, ela vai reagir com esse substrato. E após a ocorrência da reação química, veja que esse substrato, ele se divide em dois, ele se modifica. Então, eu tenho um produto diferenciado. E isso só é possível graças à presença dessas enzimas. Volto a dizer, são substâncias produzidas pelo nosso organismo, né, de acordo com o nosso DNA, elas são proteicas, né, são unidades proteicas, então elas são produzidas através dos nossos ribossomos e do nosso RNA. Portanto, se houver uma alteração genética, uma mutação genética que seja, isso pode causar uma expressão alterada dessas enzimas, o que muitas vezes pode acarretar em algumas doenças, como por exemplo diabetes mellitus do tipo 2, Alzheimer parece estar relacionado também com a deterioração de algumas enzimas e do sistema nervoso, a própria intolerância à lactose, né, entre outras doenças relacionadas a essas deficiências enzimáticas, né? E todos esses papéis, né, que a enzima desenvolve no nosso organismo, estimulando esses tipos de metabolismo, sejam eles anabólicos ou catabólicos, a intenção do nosso organismo é sempre obter energia e eliminar substâncias tóxicas. A obtenção de energia significa sintetizar moléculas como essas aqui, de ATP e NADPH. Essas moléculas, elas carregam, aqui no caso do ATP, esse elemento químico fósforo, que é um excelente carreador de energia. O NADPH, ele carrega o hidrogênio, que também é um íon super importante para estimular a geração, para estimular o transporte de energia, né? Por isso que eles são conhecidos como compostos intermediários de energia. Então, o tempo todo, o nosso organismo ele pretende formar um ATP, ele pretende formar um NAD, porque é uma forma de reservar energia no nosso corpo. E os nossos alimentos, à medida que eles penetram no nosso corpo, lá já no tubo digestório, lá na boca, ele já começa a sofrer processos catabólicos, ele vai diminuindo de tamanho, ao passo que ele pode ser absorvido pela mucosa intestinal, ganhar corrente sanguínea. Quando ele ganha corrente sanguínea, ele pode entrar nas nossas células, onde eles vão ser quebrados, né, catabolizados em moléculas ainda menores e finalmente dentro das mitocôndrias, que são aquelas organelas citoplasmáticas, onde propriamente dentro da mitocôndria é que ele vai gerar a maior parte da energia e vai sobrar dele só gás carbônico e água. Isso acontece com todas as moléculas que são oriundas, seja de carboidratos, de proteínas ou mesmo de lipídios. Todos esses macronutrientes, proteínas podem ser as carnes, polissacarídeos, os açúcares, massas, doces, lipídios, gorduras de forma geral, todos eles vão sendo degradados pela nossa mucosa intestinal, chegam à corrente sanguínea, são absorvidos, serão convertidos aqui em molécula de acetil-CoA e essa danadinha aqui da acetil-CoA é que penetra nas nossas mitocôndrias lá dentro da célula e geram energia, de forma que, independente de ser proteína, de ser carboidrato ou de ser lipídio, só vai sobrar água e CO2. Tá? Sempre a intenção é gerar energia e eliminar o que for tóxico. Então, na bioquímica, é importante que a gente estude esses alimentos, né, para que eles possam gerar energia, seja ele um alimento natural ou processado. O importante é que ele seja uma fonte de nutriente importante para o nosso organismo e a gente leva em consideração todas essas etapas, né, de ingestão, digestão, absorção e distribuição. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa parte introdutória à bioquímica e eu os aguardo na nossa próxima aula. Até lá!